Por que o seu bebê chora do nada, quando aparentemente está tudo bem? Ele acabou de mamar, a fralda está limpa, você acabou de pegar no colo e mesmo assim o choro começa. E nesse momento, quase toda mãe pensa a mesma coisa. O que eu estou fazendo de errado? Mas aqui vai a primeira coisa que você precisa entender. Na maioria das vezes, não é erro seu. E também não é do nada. Só aparece. Porque o seu bebê sente muito mais coisas do que consegue expressar. E o choro é a única linguagem que ele tem. Agora presta atenção nisso, porque muda completamente a forma como você enxerga tudo. O seu bebê não chora só por fome ou dor. Ele chora por estímulo demais, pelo cansaço acumulado, por precisar se reorganizar por dentro. Sim, às vezes o seu bebê está chorando porque o cérebro dele está tentando processar o mundo. Luzes, sons, rostos, vozes, tudo isso é novo, tudo isso é intenso, e chega um momento em que o sistema dele simplesmente transborda, e o choro vem. Não porque algo está errado, mas porque ele não consegue lidar com tudo aquilo sozinho ainda. Agora pensa comigo. Você já teve um dia cansativo, cheio, barulhento e sentiu vontade de ficar quieto? Ou até chorou sem saber explicar direito o porquê? Como seu bebê é ainda mais intenso, porque ele não tem filtro, não tem pausa, não tem como desligar. E é por isso que às vezes ele chora mesmo estando no colo, mesmo com você ali. E isso não significa que você não está ajudando. Na verdade, significa o contrário, porque o colo é exatamente onde ele deveria estar nesses momentos. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo que quase ninguém fala. O seu bebê também chora quando sente você diferente. Sim, mesmo sem você dizer nada. Se você está mais cansada, mais ansiosa, mais tensa, o seu corpo muda, sua respiração muda, seu toque muda. E o seu bebê percebe tudo isso. Ele não entende com palavras, mas sente. E esse desconforto também pode virar choro. Agora olha que curioso. Muitas vezes o bebê começa a chorar e a mãe tenta resolver rápido. Troca, balança, dá peito, anda pela casa e nada parece funcionar. E isso gera desespero. Mas e se o objetivo daquele choro não for parar rápido? E se aquele choro for um processo, um jeito do corpo dele descarregar tensão? Porque sim, isso acontece. E quando você tenta interromper isso o tempo todo, você pode estar impedindo ele de se regular naturalmente. Mas calma, isso não significa deixar o bebê chorando sozinho. Muito pelo contrário, significa estar presente, sem tentar consertar tudo imediatamente. Segurando, acolhendo, mantendo a calma, mostrando com o seu corpo que está tudo bem. Porque no fim, o seu bebê não precisa que você resolva tudo. Ele precisa sentir que não está sozinho no que está sentindo. E na próxima parte, eu vou te mostrar os sinais que diferenciam um choro de necessidade de um choro de sobrecarga e como agir em cada um deles sem se sentir perdida. Agora presta muita atenção, porque isso aqui é o que vai te dar segurança de verdade. Nem todo choro é igual. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Porque o problema não é o seu bebê chorar. É você não saber o que aquele choro está tentando dizer. Vamos começar pelo primeiro tipo, o choro de necessidade. Esse é o mais direto. Geralmente vem acompanhado de sinais claros, movimentos repetitivos, inquietação, tentativa de sugar tudo que encontra ou aquele choro que vai aumentando aos poucos. Esse costuma ser fome, sono ou desconforto físico, e quando você atende, ele para. Mas existe um outro tipo que confunde a maioria das mães: o choro de sobrecarga. Esse geralmente aparece do nada. O bebê estava aparentemente bem e, de repente, explode em choro. Mais intenso, mais difícil de acalmar, e quanto mais você tenta resolver rápido, mais ele parece não responder. Sabe por quê? Porque nesse momento não é sobre resolver algo externo, é interno.
O sistema dele está sobrecarregado e ele precisa descarregar isso. Agora vem a parte mais importante: o que fazer quando isso acontece? Primeiro, diminui o mundo ao redor dele. Menos luz, menos barulho, menos estímulo, ambiente mais calmo possível. Segundo, traz ele para perto. Colo firme, contato de corpo, sem ficar trocando de posição toda hora. Às vezes o que ele precisa é constância. Terceiro, regula você primeiro. Respira mais devagar, fala baixo, diminui o ritmo, porque o seu corpo é o guia dele nesse momento. Se você acelera, ele sente. Se você se acalma, ele acompanha. E agora, algo que pode aliviar muita culpa. Nem todo choro precisa ser interrompido imediatamente. Sim, você pode acolher, sem necessariamente fazer o choro parar na hora. E isso não é negligência, isso é presença. Porque o mais importante não é o bebê parar de chorar rápido, é ele sentir que não está sozinho enquanto chora. Agora presta atenção nesse sinal, porque ele muda tudo. Se o seu bebê, mesmo chorando, aceita seu colo, encosta em você, isso significa que você já é o lugar seguro dele, mesmo no meio do caos. Mas se ele começa a evitar, ficar mais rígido ou inconsolável por muito tempo, aí sim vale observar mais de perto. Pode ser dor, desconforto ou algo físico, e nesse caso, procurar orientação é importante. Mas na maioria das vezes, o choro que parece sem motivo é só um bebê pequeno demais, sentindo coisas grandes demais, e você é a única ponte entre o que ele sente e o que ele ainda não consegue entender. Então, da próxima vez que isso acontecer, ao invés de pensar, por que ele está chorando, tenta pensar, o que ele está tentando me mostrar? Porque quando você muda essa pergunta, você muda completamente a forma de cuidar e começa, de verdade, a entender o seu bebê.